João, eu quero falar depois da sua participação na imprensa nacional, porque você teve uma participação muito importante, inclusive na questão ali do caso Collor. Mas, para fechar essa questão da imprensa baiana, você tem uma frase que eu achei aqui, você fala assim: eu não brigo com pesquisa, mas desafio pesquisa. Não dou murro em ponta de faca, mas vou de encontro. E muitas vezes me dei bem, a maioria das vezes. Eu queria saber como é que você vê a questão da imprensa em relação às pesquisas eleitorais. E aí na Bahia você tem um caso que é histórico, que é o caso de Wagner, em 2006, que todas as pesquisas apontavam Paulo Souto, como reeleito, e no final acabou Jacques Wagner sendo eleito governador da Bahia. Inclusive, eu li depois que você fez um diagnóstico dessa campanha a pedido de Wagner, né? Eu queria que você contasse esse pedido de Wagner e queria que você contasse essa relação entre na verdade, não sei se é bem uma relação, mas como a mídia lida com as pesquisas eleitorais? Você acha que é de uma maneira equivocada? O que é que deveria melhorar? O que é que precisa é, E modificar? é uma pergunta complexa, bem interessante, bem interessante. Para começar, é o seguinte: você citou uma frase que é uma frase antiga minha, que até hoje para mim é verdadeira. Eu nunca me. Você não pode se render à pesquisa, até porque tem aquela clássica frase de que o povo sabe o que quer e não sabe o que não quer. Segundo, Eu gosto muito de uma frase de Henry Ford, né, que ele disse que se eu perguntasse às pessoas se queriam carros, as pessoas diriam que queria cavalos mais velozes e não carros, né? claro, e bote cavalos. É. Quanto mais veloz, melhor, porque carros jamais. Então, elas não sabem direito o que querem. Segundo, a pesquisa, outro chavão, agora um chavão, é um retrato conjuntural, etc. e tal. A imprensa dá mais importância do que o eleitor dá para a pesquisa. O eleitor não se deixa levar. É ilusão, é uma grande ilusão. Essa a visão de que a pesquisa influencia fortemente o voto. Não influencia fortemente o voto. Ela capta determinados momentos, determinados sentimentos, mas que não é fator determinante. Não é fator determinante. Agora, você brigar com a pesquisa só se você tem duas coisas. Primeiro, se você tem outras formas de deferir, outras formas de pesquisa, porque a gente está falando de pesquisa quantitativas. Quando você fala pesquisa, nesse caso é. E depois, deixa eu dar um pulo agora, antes, e depois eu volto aqui. Que é- a inflação de pesquisas que o Brasil sofreu nos últimos anos, todas pagas pelo sistema financeiro. Aí não é, eu não vejo isso uma teoria conspiratória, que alguns amigos até achavam que isso, que eram os bancos. Não, é porque tinha dinheiro, resolvia comprar e queria oferecer, e depois queriam firmar e ir consolidando tendências. Que aí é um ponto. A pesquisa, a sequência histórica pode influenciar o eleitor desde quando vá tentando cristalizar ou direcionar a tendência. Mas não é fator determinante em última instância. Não é imperativo categórico. É importante, é. Mas a coisa mais surpreendente, isso você fala, a campanha do Wagner, por exemplo. O, o diagnóstico que eu fiz para o Wagner foi antes de começar a campanha. E acho que ele próprio já citou, e eu posso citar, que serviu como linha, esse estudo serviu como linha estratégica para a primeira campanha dele. Pra... É porque ali você pega componentes mais profundos e você pode arriscar de uma forma mais corajosa, mais rebelde. Você não pode se submeter, primeiro, acreditar que a pesquisa ela influencia um grau que vai determinar. Segundo, você não pode ser aniquilado. Aí você, não sei, a sua experiência como consultor político, que você já, não, já Zero. trafegou na área. Você não pode se deprimir pelo resultado de uma pesquisa se você é um chefe de campanha, se você é um marqueteiro, se você é um consultor. Você não pode. Você tem que encarar de uma forma realística aquele resultado, mas tentar subverter a lógica que está por trás daquilo. E
eu quase iria dizer que é muito fácil. Não é muito fácil, mas é muito possível você subverter essa lógica. Essa campanha do Wagner que você se refere, que até o finalzinho ele próprio, todo mundo imaginava, mas de forma subjacente, lá nas profundezas, nas camadas, no pré-sal, na coisa mais profunda, já havia um sentimento de mudança forte. E esse sentimento é quase, ele aflora mais rápido quando há um erro estratégico do outro lado. Se esse erro estratégico se produz, aí, sabe, é como se fosse uma sonda que entrou ali naquele, naquele pré-sal, vamos usar um termo que eu usei há pouco, e que sai, e que rapidamente saem as coisas. Mas a pesquisa é bom, ela pode ser norteada, eu acho que ela tem que ser não contrariada burramente, mas ela não pode lhe prender, lhe submeter. No fundo, quando você fala isso como consultor, é a forma que o crente, o crente e o eleitor, sente a mesma coisa, entendeu? Não Perfeito. é, não há esse Mas eu queria que você sentido. fizesse uma análise de como você acha que a imprensa deve tratar a questão das pesquisas eleitorais. Existem várias pesquisas americanas, eu tenho até me dedicado a ler, que fala que na época de eleição, a imprensa dá mais foco à questão da corrida do cavalo, ou seja, como é que estão os candidatos, do que a discutir o que de fato deveria ser importante, que é políticas públicas, né? Como é que está a questão da saúde e da educação. Como é que você vê Não, essa questão? aí tem duas coisas. Tem um lado doutrinário, jesuítico e de doutrinação, e tem o lado pragmático. Eu estou falando dessa coisa, a imprensa tem que tratar das conjunturas. A imprensa tem que fazer uma síntese. A imprensa, ela existe por quê? O que foram os primeiros, e que são os jornais anteriores, são grandes, permita a expressão, vitrines ou supermercados que oferecem fatos e opiniões. Certo? Então, sempre tem que se mesclar essas duas coisas. Não pode, o que eu acho complicado, e aí vai contrariar toda a lógica do que acontece hoje, o que eu vou dizer, é órgão de imprensa contratar pesquisa. Eu acho que aí, de raiz, não deveria. Publicar, tudo bem, mas contratar. Mas aí você diz, pô, aí eu que falo, contraria a lógica, por quê? Contraria a lógica porque são os grandes compradores, se bem que os bancos agora, no sistema financeiro, descobriu esse fulcro, essa vertente, sabe? E que começou a comprar e que repassa para a imprensa. Mas a imprensa não deveria ter. Por exemplo, contraria ainda mais profundamente a lógica que eu estou falando, a Datafolha, por exemplo, que é um. Não estou dizendo que. Deixa eu explicar claramente o que eu penso sobre isso. Um instituto próprio, um veículo tem um instituto próprio de pesquisa, tem vantagens. Se, por quê? Porque ali ele próprio sabe a isenção do instituto, ele próprio pode servir de crítico daquilo tudo bem. Mas ele contraria algum sentido mais profundo do jornalismo, que é ampliar ao máximo a captação da informação, que não pode somente estar na metodologia criada pelos os primeiros analistas, o Lippmann da vida, os que criaram os métodos sociodemográficos de aferição. Eu acho que a imprensa tem que ser mais aberta, tem que ser múltipla nesse sentido. Não estou dizendo que o Datafolha é uma coisa errada, não é, mas é exótica. Você talvez não encontre no mundo um grande veículo que tenha um instituto, como o Datafolha se firmou. Por que isso aconteceu? Aí tem vários motivos, é perda de tempo falar Não, sobre isso. falar